Vamos começar então a parte de geometria da nossa revisão para o Enem, tá? Então, vou colocar aqui, geometria. E eu vou relembrar alguns conceitos que você precisa ter para poder fazer, né, essa prova aí do Enem. Conceito de geometria que você precisa ter. Bom, primeiro, eu tenho 3 caras que são chamados conceitos primitivos. E você tem que saber quem são eles. Quem são esses caras do conceito primitivo? Primeiro, é o ponto. Segundo, é a reta. E terceiro, é o plano. Esses 3 caras aqui, como são primitivos, eles não aceitam definição. Eles são assim porque Deus quer e tem que ser fé. Ou tem que ter fé, perdão. Tá? O que acontece? São conceitos admitidos intuitivamente pelo ser humano, ok? Então, ponto, o que seria ponto? Ponto é uma pequena ou um pequeno círculo que não tem dimensão, tá? Ele é unidimensional. Ele serve para quê? Para marcar posição, tá? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o ponto A, o ponto B, o ponto C, ele serve para marcar posição. Para pensar. Você ligar seu celularzinho agora e ligar o GPS, Google Maps, né, o Maps, pega aí, você vai ver sua localização aí no mapa da sua região, de onde você esteja. Qual vai ser a sua localização? Vai ser um pontinho azul. Você vai ver aí, ó, pá, marca a sua posição, né? Se você pegar, por exemplo, mapa do Brasil, parece da África, mas é do Brasil, tá, gente? Você pegar Brasília, tem um ponto aqui, ó, indicando, ó, Brasília tá aqui. Então, para que serve o ponto? Para marcar posição. E ele é representado por letras latinas maiúsculas, tá? ABC. Isso é um conceito primitivo. É assim porque Deus quer, tem que ter fé. Reta. Reta, é uma linha retilínea. Ué, professor, linha sempre tem que ser retilínea. Não, eu tenho a linha retilínea e tenho a linha curva. Lembra do Galvão Bueno falando o seguinte, ó. Os carros estão entrando na reta curva. Virou até meme isso aí. Se ele tivesse falado uma linha curva, tava ok. O problema é que ele falou reta curva. Não tem reta curva, mas linha curva tem. Não é a linha curva, ok? É uma linha retilínea. Unidimensional. O que significa isso? Tem uma dimensão só. Tá? Ela se expande infinitamente para ambos os sentidos. Embora eu desenhe isso aqui, mas ela... Para lá, infinito. Para cá, infinito. Para que ela serve? Para marcar, para delimitar certas regiões. Tá? Eu quero delimitar, por exemplo, esse quadrado. Ó, eu usei reta, segmentos de reta para delimitar esse quadrado. Tá? Isso é para indicar direção na física. Tá? Uma determinada direção, não é sentido, é direção. Preste atenção. Mas ela se expande infinitamente para ambos os sentidos. E ela geralmente é representada por letras latinas, minúsculas. Por exemplo, ó, reta R, tá? Reta S, ó, reta T. E o plano? Ah, plano é uma região planificada. Tem região que não é planificada, ó minha barriga, ó, uma região curva. Mas ó o quadro, região planificada. Isso aqui é um plano. Detalhe, não é a madeira do quadro, porque senão ele tem uma altura. Seria um sólido geométrico. É só a casquinha. É só a plaquinha verde que eu tenho aqui, ó. Isso é um plano. É só o brilho da luz aqui, da tinta, tá? Do verniz aqui no quadro. Esse seria o plano. Tá? Como é que desenha na geometria esse plano? É um paralelograma assim, ó. E como que eu chamo o plano? Por letras gregas, tá? Ó. Alfa, tá? Beta, e assim por diante. O plano se expande infinitamente em todas as direções, tá? Então eu não posso pensar só no quadro, como um plano só um pedacinho dele. Se expande infinito, para cima, para o lado, para baixo, para o outro. Serve para delimitar espaço. Essa sala que a gente está aqui é delimitada por vários planos. Eu tenho um espaço, a minha sala.
Para isso serve o plano, tá? Já disse, representado por letras gregas minúsculas. E o que acontece? É bidimensional, tem duas dimensões, largura e comprimento, tá? Largura e altura, depende do ponto de vista. Beleza? Tá. O que eu preciso saber disso aí? Tem algumas observações que é importante saber. Ó. Obs 1. Importante saber disso aqui que eu vou colocar, tá? Primeira observação, vou dizer o seguinte. Por um ponto, passam infinitas retas. Tá? Então, por um ponto passam infinitas retas. Imagina que eu tenho um ponto A aqui, ó. Quantas retas vão passar aqui? Infinitas, ó. Passar essa reta, passar essa, passar essa, passar essa, passar essa, ó. Infinitas retas vão passar aqui, tá? Então, por um ponto, passam infinitas retas. Obs 2. Obs 2. Por dois pontos distintos. Por dois pontos distintos. Passa uma reta. Tá? Então, imagine que eu tenho dois pontos distintos, A e B. Quantas retas vai passar aqui? Uma, ó. Vai vir aqui, ó. Ó, pá, uma reta. Passou pelos dois pontos. Beleza? Obs 2, tranquilo? Obs 3. Em uma reta, há infinitos pontos. Em uma reta, há infinitos pontos. Então, imagina lá que eu tenho uma reta E. Quantos pontos eu tenho aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Infinitos pontos. Lembra que a reta é infinita. Então, eu vou ter infinitos pontos em uma reta, tá? Obs 4. Obs 4. Podem cair como teoria, tá? Na prova do Enem. Beleza? Então, eu vou colocar aqui. Obs 4. Em um plano. Há infinitas retas. E, consequentemente, infinitos pontos. Tá? Então, em uma reta há infinitas retas, em um plano, desculpa, há infinitas retas e, consequentemente, infinitos pontos. Então, imagina lá, tem um plano alfa, ó, reta R, reta S, reta T, aí eu tenho outra, tenho infinitas retas. E eu tenho, claro, infinitos pontos aqui nesse plano. Tá? Então, em um plano, há infinitas retas e, consequentemente, infinitos pontos. Beleza? Obs 5. Eu vou dizer o seguinte. Por uma reta, passam infinitos planos. Infinitos planos. Por uma reta, passa infinitos planos. Imagine que você aí da sua casa mande um laser para cá, aqui para o quadro, tá? E aí esse laser forme uma reta, tá? Vindo aí da sua casa, passando, batendo aqui no quadro. É claro que aqui no quadro você vai ver só uma luzinha, vermelhinha ou verdinha, tá? Mas ele fez uma reta, tá? Fez um laser. E aí imagine que eu tenho vários planos que representados aqui no quadro vão ser assim, ó. Isso aqui é um plano visto de lado. E aí eu vou ter outro aqui, eu vou ter outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E eu tenho infinitos planos que passam numa reta, tá? Ah, professor, parece outro desenho que você fez. Parece mesmo. Tá?
Só que eu estou olhando de ladinho assim, ó. Por isso que é esse desenho aí. Beleza? E por último, e não menos importante, OBS 6. A união de todos os pontos forma o espaço. Tá? Então, assim, alguns pontos vai formar reta. A reta é uma união de pontos. Mais alguns pontos, plano. O plano também é uma união de alguns pontos. Mas todos, se eu pegar todos os pontos, eu tenho o espaço. Só pensar no Minecraft, tá? Aquele joguinho de quadradinho. Pega todos os quadradinhos que existem, forma o jogo, forma o mundo do jogo. Cada quadradinho é um ponto. Você vai juntando um monte, formou o espaço. Pegou a ideia? Tá? Aí eu vou acertar o ponteiro com vocês de algumas coisas dentro da geometria. Tá? Primeira coisa que eu vou acertar é essa daqui, ó. Eu tenho a reta R e eu vou colocar 2 pontos aqui, ó. A e B. Tá? 2 pontos, A e B. E aí eu tenho 3 coisas diferentes. Eu tenho a reta, eu tenho a semi-reta e eu tenho o segmento de reta. Tá? Então tem lá reta, semi-reta e o segmento de reta. Bom, como vai ser a reta? A reta vai ser tudo. Então vai ser A e B, tudo. Infinitos pontos. Se expande para um lado, se expande para o outro, infinitamente. Eu escrevo assim, ó, AB e uma setinha para os 2 lados. Então, quando você vê essa nomenclatura, você tem que lembrar que é o quê? Reta. A semi-reta já é metade disso, tá? Eu posso ter aqui, ó, começa no A, passa pelo B e vai embora. Ou o contrário. Começa no B, passa pelo A e vai embora. As duas têm o mesmo tamanho. Eu sei que é infinito, mas tem o mesmo tamanho. Tem começo, mas não tem fim. Tem começo, mas não tem fim. Como que eu vou saber que é uma semi-reta se eu não falar nada? Vai estar escrito assim, ó. A, B, uma setinha só. Ó, a reta tinha 2 setinhas. Tem uma setinha só. E tá te indicando, ó. Começa no A, passa por B e vai embora. Começa por A, vai pelo B. Uhul! Vai embora. Aqui vai estar escrito assim, ó. BA. Começa pelo B, passa pelo A e vai embora. Começa pelo B, vai pelo A e vai embora. Tá? Semi-reta. Agora, o segmento de reta, ele não tem setinha. Ele vai começar no A e vai terminar no B. Embora ele seja mensurável, porque eu consigo falar o tamanho dele, tem tantas unidades de medida, ele também vai ter infinitos pontos. Eu posso indicar assim, ó, AB, sem setinha, começou no A e terminou no B, ou ainda eu posso indicar BA. Nesse caso aqui é a mesma coisa, começou no B e terminou em A. Esses 2 caras têm exatamente a mesma medida, tá? É igualzinho, tá? Segundo a matemática. Então, ó, 2 setinhas, reta, uma setinha, semi-reta, só a barra em cima, segmento de reta, tá? Vamos voltar lá? Preciso de mais conceitos, então vamos voltar aqui. Eu vou falar então agora de posições entre 2 retas. Muito importante saber isso daqui, tá? Posições entre 2 retas. Bom, primeiro que eu vou falar assim. Existe uma divisão, existem 2 tipos de retas. As retas coplanares e as retas reversas. Tá? É bem simplesinho. A palavra co significa mesmo. Planares, plano. Mesmo, plano. Então eu posso dizer o seguinte, que existe um plano
que contenha as duas retas. É claro que esse plano pode ser físico ou não, pode existir ou não, tá? Por exemplo, olha só. Se eu desenhar um cubo aqui, e eu pensar, claro, nessa reta em vermelho e nessa reta em vermelho, eu consigo ver que tem um plano que existe as duas. Elas são coplanares. Aí se eu pegar essa daqui, eu não consigo ver um plano que tem essas duas. Mas ele existe, tá? Se eu fizer uma rampinha aqui, ó, se eu cortar esse camarada, as duas retas vão estar no mesmo plano, tá? Então o que acontece? Elas são coplanares também. Então pode existir o plano físico ou pode não existir, só está no meu imaginário. É por isso que eu escrevo assim. Existe um plano que contém as duas retas. E para ser reversas? Não existe esse plano, tá? Não existe um plano que contenha as duas retas. Então, se você pensar nessa reta aqui laranjada, ó, e nessa aqui em vermelho, embaixo, o que acontece? Não tem um plano que contém as duas. Tenta montar um plano que tem as duas. Não tem como. Então as duas são reversas, tá? Beleza. Aí dentro das coplanares, tem uma pequena divisão, tá? Bom, dentro das coplanares elas podem ser paralelas, tá? Ou elas podem ser concorrentes, tá? E aí eu vou falar para vocês, olha só. Quando que eu sei que elas vão ser paralelas? Que tem, não possui pontos em comum, tá? Ou possuem todos os pontos em comum, tá? Então, ou elas não possuem nenhum ponto comum, ou tem todos os pontos em comum. Ó, se não possui nada em comum, paralelas distintas. Aí o símbolo é esse aqui, ó. R paralela a S. Agora, se possui todos os pontos em comum, paralelas coincidentes. Aí o símbolo é esse aqui, ó. R coincidente a S, tá? Já para ser concorrentes, tá? Possuem um ponto em comum, tá? Possuem ponto em comum, tá? Concorrentes, ó, esse é o símbolo, R concorrente a S. Aí aqui tem um caso particular. Caso particular. Se acontecer dela ser concorrente, tá? E formar um ângulo de 90 graus, tá? Então, ó, são concorrentes, RS, e formam um ângulo de 90. Eu vou dizer que elas são o quê? Perpendiculares. Aí o símbolo é esse aqui, ó. R perpendicular a S. É o antigo dedinho do meio, lá do MSN, extinto, né? MSN. Tem, mas acho que ninguém usa. Hoje em dia tem os emojis, né? Para mostrar o dedinho no meio. Antigamente, usava esse símbolo aqui, ó. Tá? Então é o caso particular. Vamos ver mais de perto isso aí? Ó. Mais de perto isso que eu disse.
Então, elas são coplanares, estão todos no mesmo plano. Aqui e aqui, se olhou, elas são infinitas. Nunca vai se cruzar, não vai ter ponto em comum. Então, você sabe que R é paralela a S, tá? Aqui, uma reta R e em cima dela, uma reta S, ó. Uma em cima da outra. Tem todos os pontos em comum. Então, R é coincidente a S. Aqui, ó. Essa e essa. R e S. Olha, tem um ponto em comum. Concorrentes, tá? E, além de ser concorrente, R e S formam um ângulo de 90. Tá? Perpendiculares. Ok? Só para dar um pouquinho mais de teoria. No caso das paralelas, a intersecção entre as duas retas é o conjunto vazio. Não tem intersecção. No caso das coincidentes, a intersecção é a própria reta R ou a própria reta S. No caso das concorrentes ou perpendiculares, a intersecção é o ponto P. Tá? É um ponto P aqui, ó. É a intersecção entre as duas retas. E aí, para finalizar a ideia, essa parte inicial aí, básica de geometria, vou mostrar para vocês as reversas e vou falar de um caso particular, tá? Então, imagina lá que você tem o cubo. Aqui você tem a reta R e aqui você tem a reta S. O que acontece? Não tem nada em comum, não vai ter um plano em comum, tá? Não vai ter nada. Então, R e S são reversas. Não tem símbolo para reversa, então tem que ser escrito. Mas o que eu posso dizer é que quando duas retas são reversas, a intersecção entre elas é sempre o conjunto vazio. Nunca vai ter uma intersecção entre duas retas reversas, tá? Só um caso particular desse cara. Um caso particular das reversas é quando a sombra de uma reta forma 90 graus com a outra. Quando isso acontecer, a sombra de uma delas formar um ângulo de 90 graus com a outra, eu posso dizer que as retas são ortogonais. E ortogonalidade tem a ver com sombra, com projeção, tá? Então, quando a sombra de uma delas formar 90 graus com a outra, elas vão ser ortogonais. Então, volta no desenho que eu fiz aqui, ó. Volta no desenho que eu fiz aqui. Imagine a sombra dessa reta R aqui, ó. A sombra dela é essa daqui, ó. A R'. Aí as duas aqui embaixo formam um ângulo de 90, ó. Quer dizer que R e S, elas são reversas, mas elas são ortogonais. E por que elas são ortogonais? Porque a sombra de uma formou 90 graus com a sombra da outra. E aí a gente termina a parte introdutória aí de geometria, tá? Na próxima aula a gente continua. Um grande abraço.